Olá, meus caros alunos, sou o professor Pablo, de Filosofia, e hoje nós vamos aprender sobre dogmatismo e ceticismo. Olhem para esta imagem aí e vamos nos perguntar, nos questionar, o que é ceticismo? O que é dogmatismo? Por que é tão importante nós aprendermos esses dois conceitos presentes na filosofia? Olha aqui para mim, meus caros alunos. Será que tudo que você capta pelos seus sentidos, pela sua visão, pelo seu olfato, o cheiro, será que tudo que você capta pelos seus sentidos é verdadeiro? Você já parou para se perguntar sobre isso? Você já parou para fazer a seguinte experiência, olhar e observar o Sol, né? Será que o Sol, ele se move ou é o planeta Terra que se move, né? Na antiguidade se tinha essa dúvida, esse questionamento. Hoje, com o avanço da ciência, nós sabemos que, o Sol permanece fixo, parado. O que se move é a Terra. Observe esse slide à sua frente, né? Você já deve ter brincado com seus colegas de adivinhar, né? Como assim? Olhos vendados e adivinha o que está na sua mão, aquilo que você está sentindo, né? Quantas vezes você acertou nessa brincadeira? Quantas vezes você errou, né? Depois de tirar as vendas, será que realmente correspondia àquilo que você tinha dito? Era verdadeiro? Você também já fez a seguinte experiência de deitar-se na grama, olhar para o céu e ver as nuvens, né? Quando você olha, de repente você vê uma nuvem com um formato de coração ou um formato de um dinossauro, né? Essas imagens que você vê no céu, através das nuvens, elas são criadas por você? Ou realmente ela é aquilo que você vê? É importante nos questionarmos sobre isso, né? Uma imagem na parede. Quantas vezes você, deitado ou sentado na sua casa, você olhou a parede e de repente você viu uma imagem de algo? Será que aquilo é fruto da sua imaginação, da sua mente, ou existe mesmo de fato? Olha aqui para mim, aluno. Eu vou fazer a seguinte experiência com vocês agora, para testar os seus conhecimentos, né? Vocês vão ver uma imagem à sua frente agora, podem ver. Essa imagem apresenta uma mulher, e aí está dizendo o seguinte: você consegue ver o gato? Tá? Para e olha por um tempinho. Você consegue identificar um gato aí nessa imagem? Olha como o artista brinca com a nossa percepção, com a nossa capacidade, de conhecer. Você conseguiu identificar o gato aí, aluno? Olha onde está o gato. Viu só como o artista brinca com a sua imaginação, com a sua percepção? Então, isso nos leva ao seguinte questionamento: será que tudo é fruto da minha imaginação ou realmente, de fato, existe? Olha para mim agora aqui, aluno. Será que tudo que você vê, tudo aquilo que você sente, que você cheira, é realmente real ou é um simples fruto da sua imaginação? Foi diante desse contexto que surgiram o dogmatismo e o ceticismo. Tá? Dogmatismo, ele está presente no nosso dia a dia, assim como o ceticismo também. Existem pessoas céticas, existem pessoas dogmáticas. Mas afinal, o que é dogmatismo e o que é ceticismo? Observem esse slide à sua frente.
O dogmatismo é uma doutrina de verdades não questionadas. Como assim, professor? No dogmatismo, não existe questionamento, não existe espaço para dúvidas. No dogmatismo, aquilo é tido como verdadeiro e é inquestionável. Tá? Existem vários tipos de dogmatismo. Existe o dogmatismo no senso comum, né, no nosso dia a dia, quando não questionamos certas certezas, quando não duvidamos, apenas ficamos presos a uma verdade e temos aquilo como um acabado. Tá? Aqueles conhecimentos que geralmente nós adquirimos, né, desde a nossa infância até a nossa adolescência, e aí vai. E aí a gente tem aquilo como, e não questiona, certo? Existe o dogmatismo na política também. Quando é que existe o dogmatismo na política? Quando não há pluralidade, quando não se aceita as várias formas de opinião, né? As possibilidades diferentes de pontos de vista. Tá? Por exemplo, ditadura. Ditadura é um exemplo de dogmatismo político, quando não há espaço para discussão, poder absoluto, negação da democracia. Sabemos que a democracia é a participação do povo às diferentes opiniões. Tá? E, por fim, o dogmatismo filosófico. O que seria o dogmatismo filosófico? Ou filosofia dogmática. É quando você busca identificar filósofos que estão convencidos no poder único e somente na razão, para alcançar as certezas sem a empiria. Observe, empiria significa sem o uso da experiência. Tá? Então, o dogmatismo na filosofia significa você acreditar somente na razão, tá? O conhecimento apenas pela lógica, sem experiência. Olhe para mim aqui, aluno, preste bem atenção. O dogmatismo é um tipo de conhecimento que não há espaço para discussão, para questionamento. Aquilo é tido como verdadeiro e não se questiona. Existe dogmatismo político no dia a dia e na filosofia. Tudo bem? Observem esse próximo slide. René Descartes. Ele é um exemplo de filósofo que defendeu o racionalismo. Tá? Ou seja, para ele, o conhecimento verdadeiro é só aquele que passa pela razão, sem nenhuma experiência científica, comprovada, nem experiência de sentido algum da sua visão. Ele apenas crê no poder da razão, da lógica. Ok? Volte aqui para mim, aluno. Agora nós vamos aprender o que é ceticismo. Ok? O ceticismo, alguns observam e avaliam, outros concluem que não dá para alcançar a verdade. O que é o cético? O cético é aquela pessoa que duvida, tá? Que duvida que seja possível alcançar uma verdade. Ou seja, para ele, a verdade é inalcançável, certo? Por quê? Porque tudo é incerto, tá? Quando descobrimos algo, agora, depois vemos que não é mais verdade. Tá? Então, por isso que o cético é aquele que duvida, tá, de alguma verdade. Observe o próximo slide. Existe o cético radical e existe o cético moderado. O que seria o cético radical? É aquele que não acredita em verdade alguma. É bem radical mesmo. O moderado, ele acredita um pouco, com o pé atrás, mas com certas restrições. Tá? O ceticismo, ele é muito antigo. Tá?
ele surgiu no século V a.C., com o filósofo Górgias, tá? O filósofo Górgias era um filósofo cético, tá? E por isso existem as 3 teses de Górgias. Olha para mim aqui, aluno. Górgias, filósofo grego, tá? O que ele dizia? As 3 teses dele, tá? A verdade não existe, tá? Se a verdade existisse, eu não poderia conhecê-la. E se eu conhecesse, eu não poderia mostrar a ninguém, não poderia revelar. Por quê? Porque ela não se deixa desvelar, tá? Estas são as 3 teses de Górgias. Olhe para o slide, aluno. Há uma charge logo aí à sua frente, tá? Que é para mostrar, dar um exemplo do que é o ceticismo. Olha só, há 2 minhoquinhas e uma diz para a outra assim: você acredita que os astros influenciam as nossas vidas? Não, não. Sou um cético, como, aliás, todo capricorniano. Então veja aí, só para exemplificar para vocês, né, a contradição. Né? Esse é um exemplo de qual cético? O radical ou o moderado? O moderado, certo? Volte para mim aqui, aluno. Vocês estão entendendo? O dogmatismo é aquele tipo de conhecimento que não se questiona. O ceticismo é aquele que duvida, ok? Observe o próximo slide, aluno. Vocês têm um filósofo aí chamado Pirro. Esse filósofo foi um grande representante do ceticismo, tá? Esse filósofo, ele conviveu com Alexandre o Grande e ele fez muitas viagens com esse imperador. E o que ele descobriu? Ele descobriu que existem povos diferentes, com crenças diferentes, culturas diferentes. Então ele chegou à seguinte conclusão: se povos são diferentes, com pensamentos e crenças diferentes, qual é o verdadeiro? Qual é o verdadeiro povo, a verdadeira crença? Foi daí que ele tirou a seguinte conclusão: não existe uma verdade absoluta. Tá? E por isso a famosa frase dele: aqueles que se prendem a verdades indiscutíveis estão fadados à infelicidade. Ok? Volta aqui para mim, aluno. Vocês estão entendendo? Conseguiram entender? Só para nós finalizarmos, então. O dogmático é aquele, né, que não se discute, aquele tipo de conhecimento que não há espaço para discussão, tá? Não há diálogo com quem é dogmático, não existe. O cético é aquele que duvida, ok? Observe o próximo slide. Cético, tá? Uma chargezinha para vocês sobre o cético. Diz assim: Atelmo, sabe o que me intriga nos céticos? O quê? Eles não são céticos em relação ao ceticismo. Né? E, para finalizar, o dogmatismo. Tá? Dogmatismo, não há diálogo com quem é dogmático. Ok? Volta para mim aqui, aluno. Eu espero que vocês tenham realmente entendido, tá, a respeito disso. Para finalizar, vamos concluir com uma questão rapidamente. Olha para o slide. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, o que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Observe aí a questão. O ceticismo
conforme sugerido no texto, caracteriza-se por, letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade, B, atingir o verdadeiro prazer como princípio e o fim da vida feliz, C, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza, D, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente, ou letra E, agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. Para você, aluno, a partir daquilo que nós estudamos, qual alternativa você marcaria aí? Isso mesmo, tá? Defender a indiferença e a possibilidade de obter alguma certeza. Essa é a questão que condiz com o ceticismo. Então, para finalizarmos, olha para mim aqui, aluno, espero que vocês tenham compreendido a diferença entre dogmatismo e ceticismo, ok? Eu vou deixar aí com vocês, observe o próximo slide, tá? Para vocês pesquisarem nas suas casas, na plataforma, aí estão uns links para você acessar com um texto que fala sobre dogmatismo e ceticismo. Tá? Temos as questões também do Enem para você praticar. Tá? E temos um vídeo para você se aprimorar mais a respeito desse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? E procurem estudar em casa, permaneçam em casa nesse momento que estamos vivendo. E estudem bastante, ok? Desejo a vocês tudo de bom e nos encontramos na próxima aula.